Louvado seja Deus, podeis assentar no nome de Jesus. Que alegria, que satisfação estarmos aqui, na presença do nosso Deus. E nós não temos mais tempo, irmãos. Entenda isso. O tempo de cantar chegou e o tempo de pecar passou. A Bíblia diz claramente que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porém, eu e você somos santos de Deus lutando contra o pecado constantemente. Entenda, pecado na minha, na tua vida, ele tem que ser um acidente de percurso. E ninguém planeja um acidente. Ninguém em sã consciência planeja um acidente. Eu vou sair de casa e eu vou cair num buraco. Teve alguém que já fez isso? Não, hoje eu vou sair de bicicleta e eu vou abarcar minha bicicleta no muro. Não, eu vou sair na minha moto e eu vou esbarrar com a moto num poste. Agora eu pergunto para você, alguém já caiu num buraco? Sim ou não? Alguém já esbarrou com a bicicleta no muro? Sim ou não? E alguém já acertou um poste com a moto? Sim ou não? Sim ou não? Lógico que sim. Já, só que ninguém queria fazer isso. Aconteceu. Então, amados, nós não temos mais tempo de estar perdendo tempo. Nós precisamos fazer um concerto com Deus diariamente, constantemente. Aquela palavra que o rei Ezequias recebeu da parte de Deus através do profeta Isaías: prepara a tua casa, arruma a tua vida, porque está chegando a hora. Jesus está voltando para levar a sua igreja. Jesus está voltando para levar o seu povo. E nós não sabemos. Estava conversando com o pastor Herbert hoje pela manhã. E creio que numa revelação de Deus, falava sobre Atos, a igreja Pedro e a igreja Tiago. A igreja Tiago, ela morreu ao fio da espada. Acabou a carreira do Tiago. E a igreja Pedro continuou vivendo, servindo a Deus com todo o fervor da sua alma. Então nós não sabemos, irmãos, não podemos nos iludir. Quem é que vai continuar vivendo e quem é que vai morrer? Todos os dias. Tem sido terrível. E não é para assustar. Porque ruim não é morrer. Ruim é morrer sem Cristo. Aí é ruim. Porque quem morre sem Cristo está fadado, está decretado ficar separado de Deus eternamente. E a Bíblia fala que isso é a segunda morte. Então, eu e você temos que buscar mais a Deus. Precisamos nos envolver mais com o Senhor. Essa coisa de, eu sirvo a Deus, mais ou menos, não. Nós precisamos buscar intensamente o Senhor nosso Deus. Porque breve, muito breve, estaremos nos encontrando com Ele. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra no livro das Crônicas. Eu falava pela manhã. Todo o Novo Testamento fala de livro. O livro do Gênesis, o livro do Êxodo, o livro do Números, do Deuteronômio, do Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Pentateuco, tudo livro.
o livro. E o livro das Crônicas, o segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, do versículo 14, é que eu quero compartilhar com você hoje. Eu gostaria que você viesse buscar a Deus e voltasse para a tua casa buscando a Deus. Um sentimento de que a qualquer momento o Senhor vai voltar para levar a sua igreja. Tenha essa expectativa. Chega de ficar em cima do muro. Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja. O Senhor vai levar o seu povo de dentro da igreja. Amém? Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, do versos 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é o esboço da mensagem de hoje. Inclusive, vai ficar aqui o tempo inteiro, pode ser? Vai ficar um tempo inteiro aqui no telão o esboço da mensagem de hoje. Deus não ouve a pecador, diz a Bíblia. Aqueles que escolheram viver na prática do pecado, eles não são ouvidos por Deus. Aqueles que decidem viver na sua impiedade, aqueles que decidem continuar vivendo a vida gentílica, eles não têm acesso. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu a sua missão, dando o seu último suspiro lá na cruz, ele disse: tudo está consumado. A parte de Deus estava sendo feita. Mas não existe em uma aliança, como eu preguei aqui outro dia, só uma parte honrar essa aliança. Assim como Deus nunca deixa de fazer a sua parte, eu e você, como povo de Deus, temos que fazer a nossa parte. E aqui, Deus ele não está falando com as pessoas lá de fora, com as pessoas que não querem saber dele, mas ele está falando aqui justamente com o seu povo. Esse texto se refere à nação de Israel. E hoje em dia parece que ninguém pode pregar mais para o povo de Deus, para a igreja que foi enxertada. Você pode levantar a tua mão assim, eu disse: eu também sou povo de Israel. Diga: eu sou enxertado, a videira. Então eu também sou povo de Deus. A Bíblia diz que os judeus, eles são os filhos legítimos de Deus. E que nós, os gentios, fomos adotados por Deus e nos tornamos filhos de Deus através da pessoa de Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. E as Escrituras, o Antigo Testamento, ele está à nossa disposição para que nós venhamos aprender a não fazer a coisa errada e procurarmos fazer a coisa certa aqui nessa terra. Quando Jesus inspirou lá, Tetelestai, está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo,
e nos deu livre acesso a Deus, pelo sangue do Cordeiro, que foi vestido na cruz do Calvário. E aí, o apóstolo Pedro ratifica isso, dizendo que nós não éramos povo, mas através de Cristo nos tornamos povo de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Diga, você nem povo era. Eu e você não éramos nada, mas pelo sangue de Cristo derramado no Calvário, e quando eu e você entendemos isso, e abrimos nossa boca e confessamos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, quando cremos no nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos, nos tornamos povo de Deus que se chama pelo seu nome. Então é conosco que Deus está falando agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é conosco, o negócio é comigo e é contigo. Se o meu povo, e aqui Deus não está falando com alguém individualmente, Deus está falando com todo o seu povo, todos os seus filhos. Isso fala de unidade, fala de caminharmos para o mesmo rumo, respirarmos o mesmo Deus, vivermos a mesma vida em Cristo. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, porque quando Deus tem coisas grandiosas a realizar, Ele não vai agir individualmente na vida de alguém, mas Ele vai usar o seu povo que se chama pelo seu nome. Na descida do Pentecoste, na descida do Espírito Santo, na festa de Pentecoste, não era só uma pessoa que estava ali. Eram dezenas de pessoas que estavam ali. Quando o Espírito Santo veio, Ele encheu todos eles com o Espírito Santo e eles começaram a falar em novas línguas e viam nas cabeças deles línguas repartidas como fogo. Algo coletivo aconteceu. Então Deus está falando: se o meu povo, não é com A, B, C ou D, Deus está falando com o alfabeto inteiro. Deus está falando com todos nós: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Ou olha para cá, nós poderíamos ter vivido em outra geração, mas Deus levantou eu e você nesta geração, porque Ele quer usar cada um de nós para fazer a diferença aqui nessa terra. Ele quer usar eu e você como instrumentos, como atalaias, como canais dEle, como instrumentos dEle aqui na terra. Por isso Ele vem e diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu vou perguntar aqui: tem povo de Deus aqui nesta noite e que se chama pelo nome do Senhor? Você pode dar um glória a Deus? É com você, querido, que Deus está falando. É comigo que Deus está falando. É com você que está assistindo essa transmissão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus quer usar a igreja no coletivo. Muitas vezes uma pessoa faz uma oração, a potência dessa oração é grande, mas quando o povo de Deus que se chama pelo nome de Deus, como uma só voz, ora ao Senhor, a potência desta oração é algo que vai acabar com muito mal que tem se levantado contra o povo de Deus e contra a humanidade nessa geração. Primeira coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está fazendo uma santa convocação. Deus está conclamando, convocando, chamando o seu povo que se chama pelo seu nome.
Deus está chamando a igreja a se posicionar nesse tempo, nessa geração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, uma vez eu estava vendo uma partida, olha para cá, e a goleada foi tão grande, pastor, amigo meu, amado, ele disse: fui humilhado. Ou seja, diminuíram ele, deram uma goleada nele, não levaram em conta. Ele se sentiu humilhado, ele se sentiu desprezado. Olha para mim, e às vezes nós achamos que temos humildade no nosso coração. O Deus Todo-Poderoso quer fazer coisas grandes nesse tempo, mas Ele quer ver o seu povo, que se chama pelo seu nome, humilhado na sua presença. Eu e você não vamos nos humilhar diante do problema, diante do desafio, diante da luta que nós estamos enfrentando, da batalha do desconhecido que nós estamos enfrentando. Mas nós precisamos, como povo de Deus, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, porque Deus quer exaltar o seu povo nesse tempo. Nos prostrar diante do Senhor, saber que sem o Senhor, eu e você não somos nada, não somos coisa nenhuma, somos um zero à esquerda, incapaz de superar obstáculos. Mas quando nós nos colocamos como povo de Deus e nos humilhamos perante a face do Senhor, as coisas começam a tomar um rumo diferente. Então Deus está chamando o seu povo. Pastora, passou uma tarefa para nós que somos da liderança, que nós queremos passar para a igreja também. Jeremias capítulo 7, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. A Anne até colocou: se alguém quer se gloriar, se alguém quer se achar alguma coisa aqui na terra, se glorie no Senhor. Irmãos, nós não somos a luz, a fonte da luz especificamente. Se nós brilhamos é porque a luz de Cristo está em nós. Tem até na Bíblia, e que foi uma época foi usado muito até como brincadeira, como algo para ensinar, mas de forma descontraída, quando o jumentinho entra em Jerusalém, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a multidão aclamava, a multidão exaltava, e nessa ilustração o jumentinho pensa que era ele. Ele entrando em Jerusalém, Jesus montado nele, e as multidões diziam: Hosanas nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, seja exaltado, seja engrandecido. E ele se sentiu o máximo. E a ilustração diz que quando ele volta, não houve glamour, não houve exaltação. E na ilustração diz que o jumentinho chega para a mãe dele e diz assim: minha mãe, chega ali cabisbaixo, humilhado, e diz: olha, mãe, quando eu entrei em Jerusalém, foi tanta festa, eu fui ovacionado,
Foi tanto glamour, foi tantos gritos. E quando eu saí, eu estava esperando e não aconteceu nada. E aí a mãe do jumentinho disse: ah, é porque quando você ia entrando, Jesus ia com você. E quando você saiu, você vinha sozinho. Então eu e você não somos absolutamente nada sem o Senhor na nossa vida. Por isso o Senhor diz, porque Ele está querendo mudar a situação do povo judeu, que estava em decadência, que estava oprimido, que estava derrotado diante das nações e da situação. E aí Deus se apresenta e diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se dobrar, reconhecer que não somos nada, aí as coisas vão começar a mudar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, 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 orar. E aqui está falando de individualismo, aqui está falando de coletividade. Aqui não está falando de buscar o seu próprio interesse. O Senhor diz: andei por toda a terra à procura de alguém que tapasse a brecha, mas a ninguém encontrei. Deus não está falando de oração em interesse próprio. Esses dias, o Espírito de Deus me chamava a atenção, dizendo que a nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a Nova Jerusalém Celestial. Jerusalém, a cidade da paz, é a minha, é a tua pátria celestial. Nós somos peregrinos nesta terra e somos embaixadores de Cristo. Que é isso? O Senhor me chamava a atenção que nós não podemos estar em busca do nosso próprio interesse, mas estamos aqui para buscar os interesses do Pai Celestial, do Pai Eterno. O embaixador do Brasil lá em Israel, ele não pode buscar os seus próprios interesses, ele está lá por causa dos interesses da sua pátria, do Brasil. Ele não está para fazer o que ele quer, não está para fazer a sua vontade. Ele está lá para representar a nação brasileira em Israel. Eu e você não estamos aqui para buscar os nossos próprios interesses, mas para buscar os interesses de Deus aqui nessa terra. E aí, ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a oração intercessória, Ele, o Senhor, nos fez reis e sacerdotes. Pedro diz: vós sois a raça eleita, a nação santa, o sacerdócio real. Eu e você, muitas vezes investimos tempo em oração, em causa própria, mas nesse tempo, Deus está levantando o seu povo que se chama pelo seu nome, não para orar em causa própria, mas orar e interceder pelo interesse dos outros aqui na terra. Oração intercessória. Olha para mim, Satanás está avançando, está acelerando no processo.
Mas eu quero que você saiba que o nosso Deus não está de braços cruzados. Quando o inimigo foi plantar o milho, Jesus já estava com a canjica na mesa se deliciando. Porque o nosso Deus, Ele está sempre vários passos à frente do inimigo. E Deus está querendo usar o seu povo, mas o povo de Deus precisa se humilhar, o povo de Deus precisa orar, interceder. Você talvez não tenha percebido, mas quando você abre a tua boca para orar, Deus está se manifestando imediatamente. Porque Ele tem pressa para fazer, para realizar. Só que Ele não quer usar eu individualmente, Ele não quer usar a pastora individualmente, Ele não quer usar o Willy individualmente, Ele não quer usar a Anne individualmente, Ele não quer usar você individualmente, Ele quer usar a igreja como povo que se chama pelo seu nome. Ele quer ver a sua igreja prostrada, humilhada, debaixo da potente mão de Deus, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, para que Ele possa alcançar os seus objetivos nesse tempo, nessa geração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e aí eu estou falando há várias semanas, há vários meses, que não existe mais tempo para perder tempo. Chega de ficar se escorando pelas tabelas. É hora de assumir que eu e você somos a igreja do Senhor aqui na terra. Que eu e você somos o povo que Deus escolheu para esse tempo, para essa geração. Quero dizer uma coisa para você: eu vou viver até morrer. Pastor, todo mundo vai viver até morrer. Tem gente que entregou os pontos. Mas Deus levantou um povo que se chama pelo seu nome, para ser guerreiro aqui na terra, para não se acovardar diante da situação. E eu não estou pregando aqui que você seja irresponsável. Estou pregando que você não se cuide. Eu estou ensinando a igreja direto que a igreja tem que se cuidar, que o povo de Deus, quando vai fazer uma compra, faz a lista completa, não vai ficar a prestação não, porque não é hora disso. A igreja precisa se cuidar, precisa se higienizar. A irmã, acho que foi a Jerusa, falou, qual foi a expressão que ela usou ali do álcool? Qual foi, Jerusa? Fala mais alto, com raiva. As minhas mãos já estão alcoólicas anônimas, e a minha já não sabe mais o que é sobriedade. Se cuida. Se cuida. Usa máscara. Usa a higienização. Procura evitar ambientes. Não deixe de fazer o que você tem que fazer, mas procure fazer com responsabilidade. Procure fazer com zelo. Deixa lá o balde d'água com sabão, com que boa, lá na porta da tua casa. Quando chegar, lava o sapato e entra dentro da tua casa. Te cuida. Não seja irresponsável. Faça a sua parte, porque Deus nunca vai deixar de fazer a dele. Ah, pastor, mas fulano morreu, mas está nos braços do Senhor. Ah, fulano viveu para fazer a obra de Deus, para servir a Deus aqui nessa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, é tempo de buscar a face de Deus. Que é isso, pastor? É não viver do jeito que quer, mas viver do jeito que Deus quer. É se voltar para Deus. É renunciar. Paulo disse: não sou eu que vivo mais. Eu não vivo mais. É Cristo que vive em mim.
É hora de buscar a face de Deus. É hora de renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus aqui na terra. E o que eu estou ensinando aqui, eu sei que é muito difícil, mas uma coisa eu sei: aquele que perseverar até o fim herdará a coroa da vida. Que é isso, pastor? Aquele que se esforçar para fazer, aquele que lutar para fazer, aquele que batalhar para buscar a face do Senhor, vai estar agradando o coração de Deus. Renunciar à nossa própria vontade, o nosso próprio desejo, para fazer a vontade de Deus, querido. Para fazer a vontade de Deus, amada. Já passou o tempo de você andar fazendo a tua vontade. É tempo de fazer a vontade do Senhor nosso Deus. É tempo de abrir mão, de renunciar. É tempo de deixar de lado, para fazer a vontade do Senhor, para andar lado a lado com o Senhor, para ser parceiro do Senhor. Esse é o tempo, essa é a hora. Muitas pessoas no início da pandemia foi tanto terror, que elas voltaram a ter o temor de Deus, mas o tempo foi passando, parece que esqueceu. Parece que voltou às velhas práticas. Olha para cá, é tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de viver intensamente a vontade de Deus aqui na terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender se converter dos seus maus caminhos. Tem gente que está na igreja há 150 anos, mas continua no mau caminho. Está na igreja, mas não está em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, se não for por mim. E o Senhor, Ele estava chamando o seu povo, a nação de Israel. O Senhor está chamando a igreja a se converter dos seus maus caminhos. Você sabe que certas coisas que você está fazendo é caminho mau, é caminho de morte, é caminho que desagrada a Deus. E o Senhor está dizendo que o seu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Metanoia fala de arrependimento, fala de mudança de rumo, de direção. Você que conhece a lei do trânsito, sabe que existe a conversão. Você vai num sentido e de repente você muda o sentido que você está indo. Isso é conversão. Eu e você precisamos mudar o rumo que nós estamos indo, que desagrada a Deus, para nos converter à vontade de Deus aqui na terra. Você sabe que certas práticas, se está errado, não tem a aprovação de Deus, te afasta de Deus. E nós precisamos nos converter dos nossos maus caminhos e voltar para o centro da vontade de Deus. Deus começa chamando o seu povo para a responsabilidade de se humilhar, de orar, buscar a sua face, de se converter dos seus maus caminhos. E aí, eu e você vamos ver a grandeza de Deus aqui na terra de fato e de verdade. Nós queremos ver a glória de Deus.
Mas Deus não vai manifestar a sua glória sem que antes o seu povo que se chame pelo seu nome não se humilhar, não orar, não buscar a sua face, não se converter dos seus maus caminhos. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Aquele povo ouviu essa palavra e eles se humilharam, eles oraram, eles buscaram a face de Deus e eles se converteram dos seus maus caminhos. E aí, Deus cumpriu com a sua promessa. Então eu ouvirei dos céus. Você sabe por que muitas vezes a oração da igreja não é ouvida pelo Senhor? Porque falta esses itens primeiros que nós falamos. Deus quer ouvir a minha oração, Deus quer ouvir o meu clamor, Deus quer ouvir o teu clamor. Falei hoje pela manhã, um batalhão do exército de Israel estava oprimido pelo inimigo no deserto. E quando eles deram conta, eles estavam no meio de um campo minado. Você sabe o que é um campo minado? Você viu nos filmes ali? O campo minado? Aqueles explosivos por todos os lados. E de repente eles se tocaram que eles estavam num campo minado. Pegaram aquelas facas, do jeito que a gente vê no filme. Isso é fato real. E eles começaram a tirar as minas, mas eles entenderam que era mina para todo canto. A qualquer momento alguém podia pisar e acabar com tudo, explodir tudo. E aí um dos soldados do batalhão se prostra diante do Senhor dos exércitos, era um israelita, e ali ele começa a orar a Deus, pedindo uma solução. Olha para cá. O relato diz que, como que do nada começou uma ventania, e aquele vento foi descobrindo, foi tirando toda a areia sobre as minas, e poucos minutos a ventania passou, e eles olharam e viram todas as minas descobertas. E aí eles saíram livremente, porque Deus ouviu a oração do seu povo. Deus quer ouvir a minha e a tua oração imediatamente, porque não temos mais tempo e Deus sabe disso. E se eu e você cumprirmos com esta primeira parte, pode ter certeza que o nosso Deus não falha. Ele certamente estará cumprindo a sua e estará ouvindo a minha oração, a tua oração, a oração do seu povo que se chama pelo seu nome, a oração da igreja. Ele vai estar ouvindo e respondendo imediatamente. Eu ouvirei. Quantas orações eu e você oramos a Deus e Deus não ouviu? Porque ouvir fala de agir. Ouvir fala de obedecer. E quantas orações minhas e tuas não estão retidas? Porque nós oramos, mas não nos convertemos. Não temos o compromisso que Deus quer que tenhamos com Ele. E aí Ele está esperando ansiosamente que eu e você venhamos fazer a nossa parte para que Ele possa ouvir do céu a nossa oração e abrir a janela do céu e derramar sobre nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Perdoarei os seus pecados.
Deus quer ver um povo arrependido, arrependido da forma que está vivendo, arrependido da maneira que está se comportando. Olha para mim, irmão, não tem nenhum santo suficiente que não precise de arrependimento, de conversão. O cara mais santo dessa terra, ele precisa mudar de vida, precisa se converter. Todos nós precisamos nos converter. Todos nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém pecou hoje? Alguém pecou hoje? Ou foi só eu? Não estou falando de beber cachaça, não. Falando que Paulo diz: miserável homem que sou, o que eu não quero fazer eu faço, porém o que eu quero eu não faço. A gente quer agir direito, mas pelas nossas fraquezas nós tropeçamos e precisamos do perdão de Deus. Olha para mim. Se nós fizermos essa primeira parte, olha para cá, com certeza nós vamos errar menos. Com certeza. Nós vamos conseguir condições espirituais para errar menos, para agradar mais ao Senhor nosso Deus. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha para mim. Você sabe por que Jesus Cristo disse assim: olha, eu não vim para os curados, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Só entra na glória, só vai ter uma profunda comunhão com Deus se nós formos sarados pelo Senhor. Sarados. E aqui eu não estou falando de doença física, mas eu estou falando de doenças espirituais que a igreja, o povo de Deus, tem acumulado ao longo dos anos. Irmão que não fala com o irmão, irmão que não vai com a cara do irmão, irmão que tem raiva do irmão, irmão que não suporta a cara do irmão, doente, enfermo, leproso, precisa de cura, irado, invejoso, falso. Tudo isso é a igreja desse século. Tudo isso somos nós. Irmão que fala mal do irmão, ainda faz daquele jeito. Rapaz, fulano é gente boa, mas aí envenena a pessoa contra o irmão. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Literalmente, Deus está falando de terra geográfica, mas Deus está falando de terra. Eu e você fomos feitos do pó da terra. Não tem nenhum aqui que é descendente do macaco. Só quem é descendente do macaco aí dá glória a Deus. Mas só quem foi gerado do pó da terra dá um aleluia, bem bonito aí. Todos nós, é isso que a Bíblia, a palavra de Deus, inerrante, nos ensina, que nós somos feitos do pó da terra. E precisamos ser sarados.
Precisamos ser curados. Precisamos receber de fato e de verdade o amor de Deus na nossa vida. E aqueles irmãos que se faz de vítima, um poço de orgulho, não levanta nem a cabeça, cheio de orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste. A igreja do século 21, irmão, é uma igreja perebenta. Os escândalos, o descrédito da igreja nesse tempo é muito grande. É um tempo em que Jesus está às portas e a igreja está distante de Deus. Pessoas que não têm mais prazer em ouvir a palavra de Deus, pessoas que não têm mais prazer em louvar a Deus, pessoas que não têm mais prazer em meditar na palavra de Deus, pessoas que não têm mais prazer em ter uma vida consagrada ao Senhor. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Sararei a sua terra. Nós não temos mais tempo. As minhas orações mais constantes é: Senhor, o que tu queres de mim nesse tempo? O que tu queres? Como é que tu queres que eu ande? Como é que tu queres? O que tu queres que eu faça? Como é que eu devo me comportar? Me dá um norte, me dá uma direção. Guia-me pelo Teu Espírito, orienta-me pelo Teu Espírito. Me faz dependente do Teu Espírito. Porque nós não temos mais tempo. Não dá mais para viver do jeito que quer, nós precisamos viver do jeito que Deus quer. Não dá mais. Chega. E antes de sair de casa, o pastor mandou um vídeo de um americano falando, dizendo: Brasil, te arrepende. A corrupção. Não estamos falando de corrupção só lá em cima, não. Corrupção embaixo, na base. Todo mundo querendo tirar proveito de todo mundo. Muitos dizem assim: o fulano lá faz isso, é porque você não está lá. Talvez você fizesse pior. Então Deus diz que o meu povo, que se chama pelo meu nome aqui, Deus está falando com a igreja, com o povo de Israel, com o seu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou falando, o pastor Herbert está pregando muito sobre conhecer a Deus, se aproximar de Deus. E desde quando eu me converti, que eu aprendi que o jejum, ele quebra a carne, ele aquebranta a carne, ele abrilhanta o espírito. Quando nós fazemos isso e aplicamos o jejum, você vai ver que você é mais forte do que o que você pensa. Você vai ver que você pode ouvir com mais intensidade a voz de Deus, que você pode entender melhor as Escrituras, que você pode ser mais tolerante, que você pode estar mais perto de Deus. Amém ou não amém? E aí hoje pela manhã, eu fui surpreendido. Nós tivemos quantas pessoas hoje pela manhã? Não, quantos? Público.
Vou pedir os irmãos do diaconato que coloquem, porque eu sou idólatra desse negócio. Saber quantas pessoas deu. 27 pessoas, vieram 27 adultos hoje pela manhã. E aí eu lancei o desafio que eu vou lançar agora. Amanhã é dia 1º de março. E em nome de Jesus nós vamos cobrir todo o mês de março com oração e jejum. Todo mês de março. Começamos a fazer a escala, deu 27 adultos. 17 ou 18. 19 pessoas pela manhã. Cada um tirou um dia para jejuar 24 horas. Pastor, 24 horas? Você vai ter 30 dias para comer. E um dia para renunciar o alimento físico para comer o alimento espiritual. Antes de levantar mais um batalhão, eu quero convidar aqui os líderes. Quero convidar aqui a minha pastora. Deus colocou no coração dela para que a nossa liderança estivesse toda jejuando, cada um durante 24 horas. Eu quero chamar o Willen e a Anne. Estão na direção do diaconato, do louvor, dando assistência aos grupos, nos auxiliando diretamente. Quero convidar a Jéssica, que está na frente do Ministério de Crianças. Eu quero convidar a Alice, que está na frente do Ministério de Adolescentes ou Juniores, como é que chama? Adolescentes. Eu quero convidar a Ângela Maria, que está à frente da Juventude. Quero convidar a Gleice, que está à frente do Ministério de Dança. Quero convidar a Dona Osélia, que está na frente do Ministério de Mulheres. Quero convidar o Roger e a Vanessa, que nós convidamos para uma tarefa muito importante. Nós não conseguimos organizar o Romance Real, que é um projeto de Deus, porque esse negócio de namoro estava chafurdando a igreja. Nós não podemos aceitar, em nome de Jesus. E eles vão estar trabalhando como conselheiros, a Dona Osélia, conselheiros dos namorados. É um casal que tem um testemunho muito bonito, que apesar de jovens são maduros e que tem uma visão muito abençoada do trabalho. Porque o namoro nunca foi bíblico. E o pior de tudo é que as pessoas aprendem a namorar no mundo e aí elas estão na igreja e elas vão para o padrão do mundo no namoro. Irmão, tem gente que quase perde a língua. Beijo tão arrochado. E aí, irmãos, as carícias vêm e, lamentavelmente, muitos namoros têm afastado as pessoas de Deus. Eu vou dizer uma coisa: Deus é mais importante do que o namoro. Eles vão estar à disposição para orientar. Já estão orando já. E, com exceção do Roger
e da Vanessa, que entraram agora, esse outro batalhão teve orando e jejuando 24 horas. Nenhum morreu. Está tudo vivo aí, muito vivo. Pastor, e se eu passar mal? Passar mal não quebra jejum. O que quebra jejum é comer. E uma coisa muito bonita foi que muitos deles trabalham secular, mas eles conseguiram vencer as 24 horas consagrando as suas vidas ao Senhor. E nós não temos mais tempo. Daqui a pouco eu vou orar por eles. Eu chamei só para mostrar, mas pode ficar aí mesmo. Problema não, vocês estão aparecendo na televisão. E eu quero só tirar a Anne daí. Ela está com um caderninho, anotando. Foram quantos anos? 18 dias. Do dia 1º ao dia 18, já tem um batalhão que vai estar orando e vai estar jejuando. Tem até o dia 17, e o pastor Herbert pegou o dia 23, que tem um negócio de umas agendas aí, tá? E eu quero ver aqui no meio desse povo de Deus que se chama pelo nome de Deus, que está congregando à noite, que gostaria de mergulhar nesse projeto, nesse propósito. Tem alguém aí que pode segurar o dia 18? A Deliane. Deliane levantou a mão primeiro. Teve alguém que levantou lá, hein? Tá, mas não te preocupa não, que a gente vai até o dia 31, depois a gente volta, tá? Porque se a gente cobrir com 2 dias, é melhor serem 2 do que 1. Amém? É assim. Alguém já viu aí a Olimpíada aí, a corrida do revezamento? Mas pode deixar que o pessoal está assistindo, né? Corrida do revezamento. Pega o bastão, corre do dia 1º, a entrega do dia 2. É 1h da tarde, vai começar. De 1 da tarde até as 13 horas do outro dia. Amém? Toma café. Pode merendar, depois merenda de novo. Almoça. E aí diz: agora, Senhor, é assim, ó. Estou me apresentando a Ti. Eis-me aqui como o Teu povo que se chama pelo Teu nome.